Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, nos amparando mais uma vez para as reflexões da mensagem que hoje vamos estudar. Estamos fazendo então a lição de número, deixa eu olhar o número aqui, 52 do livro Espírito e Vida. E como vocês sabem, é uma obra que eu já venho falando algumas vezes, né? Uma obra com 60 lições e faltam aí pouquinhas lições para terminarmos. E a gente já tem o título do próximo livro. É este livro aqui de Joana, Vidas Vazias. Essa obra é belíssima porque Joana vai tratar de questões mesmo do nosso cotidiano, muito atuais, coisas que temos vivido nesses períodos agora de muito conflito emocional, dessa sensação de nada, desse vazio mesmo, falta às vezes de um sentido para a vida. Joana traz abordagens interessantes nessa obra. Essa obra tem 30 lições. Então a gente está na 52 hoje, temos aí mais 8 lições para terminarmos este livro. E logo estaremos então começando o novo livro Vidas Vazias. Como vocês sabem também, talvez tenha alguém nos assistindo aí pela primeira vez, esse estudo que a gente faz aqui, ele faz parte do estudo da Fraternal, União Espírita de Advertência Fraternal, situada à rua Arthur Luiz Correia, 55, Voldac, em Volta Redonda. Acontece toda quinta-feira, presencialmente, às 19h30, na sede principal da Fraternal. E esse estudo faz parte, então, do estudo de reforma íntima. E nós realizamos lá sempre o estudo das obras de Joana. Para quem, a gente sempre indica para quem for fazer esse estudo, acompanhar esse estudo conosco, de adquirir a obra, para que possa fazer uma leitura prévia antes do estudo e depois, após, né, fazer uma reflexão daquilo que ouviu e reler para ver se consegue organizar melhor, pensar melhor nas propostas, porque a gente não faz a leitura da lição aqui. A gente apenas traz alguns pontos principais da lição. E é o mesmo que a gente faz lá na Fraternal, na reunião presencial. Então a gente sempre diz que quem for fazer o estudo deve adquirir a obra para fazer a leitura e poder pegar todas as ideias que Joana de Ângeles nos traz. Para quem frequenta a Fraternal, a gente deve fazer a solicitação, se for comprar lá pela livraria da Fraternal, fazer a encomenda desta obra, porque a Fraternal vai comprar apenas os livros por encomenda. Então, quem tiver interesse pode fazer essa solicitação com os irmãos responsáveis do setor. Então vamos começar, lição 52, o título Aparelhado. Joana começa em Gênesis, capítulo 3, item 5. E ela diz assim, olha, retira essa parte do texto do livro Gênesis. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para frente na senda do progresso. Olha que interessante, ela traz essa abordagem da Gênese para nós,
Porque o progresso, meus irmãos, ele é inevitável. Nós estamos sempre neste processo de mudança, de transformação, porque a gente avança à medida que a gente se transforma, à medida que a gente revê comportamento e a gente busca uma conduta digna, cristã. Joana de Ângeles trabalha até conosco esse conceito de dignidade em uma de suas obras, em que ela coloca que ser digno é compatível com a mensagem do Evangelho do homem de bem. Então a gente entende que às vezes o nosso conceito de dignidade ainda está muito atrelado à questão da honra, e Joana desconstrói isso, trazendo para a prática da caridade, do cristianismo na sua maior pureza de essência do amor, né, ensinado por Jesus. E nesse processo nosso de progresso, de transformação moral, as dificuldades, os obstáculos têm esse papel de nos impulsionar. Porque se eles não existissem, para nós estaria tudo muito bem. A gente não teria com o que se preocupar, com o que se movimentar, com o que buscar melhoras, né? Então, quando Joana puxa esse texto em Gênesis, ela está querendo abordar esses pontos conosco. Colocando para nós a importância da dor nesse processo nosso de mudança, de transformação, nesse progresso inevitável e o quanto essas dificuldades e essas dores, elas são para nós essa mola propulsora do progresso individual, consequentemente um progresso coletivo, né? Porque nos induz a buscar soluções, nos induz a buscar melhoria, a rever conceitos, a mudar procedimentos. A gente vai tentando, porque de certo modo todos nós queremos viver em paz, todos nós queremos ser felizes. Isso é nosso, isso é do ser humano, ninguém quer. Por mais que o nosso comportamento nos leve a viver em angústia, em sofrimento, a gente não quer isso, a gente quer o contrário, a gente sempre quer paz, alegria, satisfação, bem-estar, equilíbrio, né? Ninguém quer viver em guerra interior ou exterior, a gente quer viver em paz, a gente quer contemplar a beleza da vida com mais serenidade, com mais harmonia, poder aproveitar dos momentos bons junto das pessoas que amamos. São essas conquistas. E a gente também quer ver feliz aqueles que a gente ama, né? Quer vê-los bem, progredindo, crescendo, se aprimorando. Então o nosso desejo é um desejo de bem, de coisas boas para nós. E isso faz parte da nossa estrutura psicológica, faz parte da nossa estrutura de formação, de criação, porque nós somos herdeiros de Deus, nosso Pai. Então, Joana vai trazer nessa lição, que ela intitulou Aparelhado, reflexões nesse sentido, do quanto que nós estamos nos deixando levar pelas coisas difíceis que a vida nos apresenta, sem perceber a oportunidade que essas dificuldades têm nos dado de refletir e de mudar. E aí ela vem nos dizer, meus irmãos, que nós nos comportamos num estado mesmo de rebeldia. Porque ela fala que a gente se comporta na inaceitação, na revolta, a gente pensa e tramita dentro de um nível de pensamento e de conceitos que são muito doentios, muito vulgares e que dificultam a nossa equilibração. Então parece uma coisa assim muito distante da outra, né? Porque ao mesmo tempo que nós desejamos o que é melhor para nós, a gente trabalha
em sentido contrário. A gente se comporta em sentido contrário, a gente realiza em sentido contrário. E como é da lei que a cada um é dado segundo suas obras, né, de que o plantio é livre, mas a colheita será obrigatória, a gente não vai conseguir granjear a paz que desejamos, a satisfação íntima, a alegria, o equilíbrio, se a gente não se movimenta nesse sentido. Viver em paz, em harmonia, principalmente conosco mesmo, demanda busca interior nesse sentido, com esse foco, com esse desejo, né? E empreendimentos que nos levam a obter coisas boas. E aí ela vem fazer essa reflexão, dizendo que geralmente a gente não se comporta assim. E que a vida traz os desafios, a gente sempre enxerga isso como um turbilhão de dificuldades, muito maiores do que nós somos capazes de carregar, e a partir daí se instala dentro de nós uma insatisfação com a vida, uma insatisfação com as coisas que nos acontecem, uma insatisfação com pessoas, com fatos, e isso tem roubado de nós as nossas melhores produções, porque nós somos essencialmente amor, pela nossa herança divina, não é, meus irmãos? E a gente se esquece disso, então a gente acaba por se perder dentro dessa estrutura constituída para nós, na vida que se transcreve plenamente para nós, nas oportunidades reencarnatórias, do planeta que está pronto para nos receber, da solicitude dos benfeitores espirituais que jamais nos desamparam, do concurso fraterno dos companheiros, do nosso anjo guardião, dos nossos mentores espirituais, do concurso fraterno daqueles que reencarnaram junto conosco para serem os nossos amigos, as pessoas conselheiras, essa coisa toda que a gente acaba por deixar passar despercebido. E o tempo parece que corre muito rápido, então a gente às vezes não se dá conta. O triste disso tudo é que dia virá em que a gente vai lamentar. A gente vai lamentar por não ter vivido um pouco melhor, porque a gente não conseguiu estar mais em paz conosco mesmo, porque que a gente sempre se viu toda hora em batalha, em discussão, em desavença, como se isso de certo modo nos alimentasse o ser e a gente não conseguisse viver longe disso. É doentio, mas é fato, né? E a gente precisaria mesmo experimentar coisas melhores, mas a gente só vai experimentar se buscar, porque aí a gente ia perceber assim, o quão melhor é estar em paz do que em guerra. É fato. Então, Joana diz aqui para nós que nas atividades diárias, ocultas, numa discreta e aparente tranquilidade, o vulcão voraz estruge e arde interiormente e vem aniquilando, né, o nosso desejo de viver, de experimentar as coisas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente se coloca numa condição de tamanha fragilidade que quando a gente se dá conta, a gente já não tá querendo mais conversar com ninguém, a gente já não quer mais sair de casa, a gente não quer ver nem os amigos. A gente é convidado às vezes para um aniversário, a gente não quer ir, a gente tem que ir à casa espírita, já não quer mais, parece toda hora uma dificuldade, uma coisa ou outra. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso vem aí, ó, roubando as nossas energias, nossa capacidade de lidar com a vida do jeito que a vida é, né? Porque não é
a gente não pode viver numa utopia, achando que a vida não iria nos trazer dificuldades. Jesus disse para nós assim, ó, se a gente quisesse, né, adquirir o reino dos céus, né, que a gente se libertasse, né, de todas as coisas que fossem materiais, que a gente pegasse a nossa cruz e o seguisse. Jesus, nessa fala, ele está dizendo para nós assim, não pensa que vai ser fácil não, porque você tem uma cruz para carregar, olha isso, né? Porque a gente tem mesmo erros cometidos, a gente tem falhas contra a lei de amor cometida por nós próprios em outras existências. E não tem como a gente querer estar em paz, em harmonia, estando em falta com essa lei divina. Então a vida, ela vai trazer mesmo os obstáculos. Por isso que Jesus falou, pegue a sua cruz e siga-me. É lógico que quando ele diz siga-me, vou estar junto, né? Jesus está querendo dizer isso para nós, eu vou estar junto de você. Mas a tua cruz, você tem que carregar. Então a vida não é de fantasia mesmo, ela traz suas dificuldades, ela traz suas lutas, e a gente está nesse processo mesmo de um tentar ajudar o outro na medida do possível, né? Um ajuda aqui, depois o outro é auxiliado, e assim nós vamos, porque somos espíritos frágeis, imperfeitos, com dificuldades, mas todos com certeza querendo acertar, né? Então ela diz assim, olha, quando cessa a labuta, naquele silêncio que se faz natural e que a gente deveria reservar-nos à prece e à meditação, ela diz que a gente dá trégua, a gente dá ênfase ao desespero, é a palavra que ela usa aqui, alimentando os fantasmas que são os adversários da nossa paz interior. A gente faz isso mesmo. A gente fica ali a cabeça fervilhando, dificuldades, problemas, medos, incertezas, fracassos, dúvidas, né? Ela diz aqui então que a gente cai nos braços da ira, porque a gente se rebela contra a vida, reclama das coisas, nada tá bom, tudo dá errado, parece que nada concorre a nosso favor, e aí a gente vai, né? Ela diz então que os nossos dias são consumidos por essa ansiedade. Desejosos de que, por exemplo, as coisas logo passem, porque a gente não está aguentando mais aquilo, né? Como se a gente pudesse mexer nessa marcha equilibrada do tempo, que não vai permitir que nenhuma folha ou fruto caia da árvore fora do tempo. Então ela coloca essa ansiedade de querer desenrolar as coisas para se ver livre daquilo, né, a fim de que aquilo acabe, para que a gente possa esquecer. Olha que nenhuma dessas descrições que ela está colocando aqui agora há uma atitude construtiva ante a dificuldade. Até agora ela está só relatando o nosso comportamento, ela não está falando nada diferente do que de fato acontece e a gente sabe o que acontece. Mas a gente consegue entender que em momento algum ela, no relato dela, na narrativa dela, a gente percebe uma atitude nossa de busca de melhora. É sempre de entrega. É sempre de esgotamento, é sempre de cansaço, é sempre de desânimo. Ela vem relatando aqui. Bom, aí ela diz aqui, olha, mas também a gente não ignora que nenhum de nós pode esquecer as responsabilidades que nos cabe e que o sofrimento é resgate. Aí ela diz que a gente, então, valoriza
os problemas afligentes e os vitaliza, ou seja, os fortalece com a contribuição da nossa mente conturbada. Porque a gente quer um tipo de solução, a gente quer uma resolução, mas nem sempre o que a gente deseja é o que é melhor para a gente. Ou nem sempre a solução que queremos é a mais adequada para o problema em si. E a gente não consegue, meus irmãos, entregar a Deus aquilo que não nos compete resolver. Porque tem coisa que está na nossa mão resolver, então a gente vai e faz. E arca com as consequências, a gente faz escolhas e arca com as consequências. Mas estava na nossa mão, escolher, fazer, determinar e pronto. Mas tem coisa que não está, tem coisa que está na mão de Deus. E a gente não tem serenidade para isso. É como se a gente não acreditasse que Deus fará o melhor por nós. Aí a gente cai em desespero, a gente cai em aflição, a gente cai em angústia, medo, incerteza. São sentimentos delineando a nossa fragilidade moral, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, de crença nas verdades ditas, ensinadas por Jesus e ditas, reforçadas pelo Espiritismo. É como se a gente não esquecesse, é como se a gente lesse, mas de nada nos valesse tais informações. Aí ela diz assim, ó, a gente exclama que tem muita dificuldade, tantas, tão inumeráveis, que tudo parece conspirar contra os nossos melhores desejos. Mal te apercebes, olha o que ela coloca, que aquilo que gostarias de possuir poderia representar uma soma de cruéis suplícios. E por isso a gente não consegue, por isso a gente não tem. A gente não consegue entender que Deus nos poupa de coisas que poderia ser um mal muito maior para nós. Mas a nossa ambição, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa cobiça não nos deixa enxergar, não nos faz entender, não nos deixa dar a Deus esse consentimento íntimo de quem estende as mãos a Ele, sabendo que Ele fará por nós o melhor. Aí ela diz então que nesse meio todo a gente cultiva pessimismo e aí a gente acaba naturalmente em sofrimento muito maior. Olha que coisa, né? Ela diz o seguinte, que é pra gente então sair desse universo do eu, que parece que tudo conspira contra a gente, que parece que todo mundo tá querendo nos prejudicar, que parece que a gente sempre vai ser vítima de alguma coisa, né? Que nada tá dando certo, que a vida é um caos. Aí ela manda assim, sai disso, visita a paisagem ao teu redor. Ela diz, olha, há homens e mulheres mutilados e disformes. São limitados e sem movimentos, enfermos, atrofiados, mas bendizem a vida e sorrindo inundam-se do sol, clareiam-se com a esperança e glorificam a vida. Aí ela faz a gente pensar que se a gente acha que a vida pra gente tá muito difícil, a gente sempre vai encontrar pessoas, meus irmãos, em condições piores do que a nossa. Assim como a gente encontra pessoas em situações melhores que a nossa. Isso é da vida. Isso é para que cada um possa um ajudar o outro. Nós não somos iguais. Nós não estamos no mesmo nível de compreensão das leis morais, nem de vivência. Então a vida de cada um de nós, o corpo que nos serve de instrumento, a vida social que nós temos, a vida familiar, é tudo muito peculiar a nós próprios. E aí ela fala, mas se a gente olhar, a gente vai perceber que tem pessoas
em situações muito piores do que a nossa, mas que ainda assim conservam esperança, que ainda assim trazem em seu coração a certeza de que dias melhores virão e que mesmo com todas as dificuldades é possível trabalhar para si próprio, para os outros. Se a gente olhar nas mídias sociais, a gente vai ver inúmeros irmãos que venceram as dificuldades de não andar, de não enxergar, de não ouvir, de não falar, e que se comunicam, e que trabalham, que são ativos e que dão conta aí do recado, né, que a vida, que essa encarnação trouxe-os a fazer, a viver. É nesse sentido que ela está falando. Ela diz assim, observa-os lutando para conseguirem o mínimo que na tua organização celular é abundante. O que lhes falta é fartura no teu corpo. O que não tem sobra no teu. Aí ela tá como que nos dando um puxão de orelha pra gente, quando a gente fica nessa muito de lamentar da vida, lamentar das coisas, cair na falta de esperança, na falta de alegria, ela fala, opa, para com isso. Não se permita entrar nessa linha, não se permita entrar nesse contexto. Olha e vê que tem gente em situação muito, mas muito pior do que a sua. E que estão aí fazendo um esforço enorme para realizar, às vezes, pequenos movimentos que a gente faz sem nem perceber. Porque o nosso corpo nos faculta isso. Ela diz, olha, eles não te invejam, não te reclamam. Eles lutam, sofrem, aprendem na viagem do esforço contínuo, tentando vitórias sobre suas próprias deficiências. Também estão lá, sua trajetória, nas suas dificuldades, nas suas lutas. Estão lá, inseridos também na mesma lei de ação e reação. Mas ela nesse momento do texto, Joana está querendo dizer pra gente assim, enxerga as dádivas que você tem. Ela está falando isso para nós, pra gente enxergar as dádivas que temos, que recebemos, e com o sentimento de gratidão, modificar esse cenário de revolta, de insatisfação em que nós nos colocamos diante da vida. Ela diz assim, olha, aparelhado como te encontras e enriquecido pela dádiva de um corpo harmônico, mutilas-te, deformas-te, limitas-te, emparedas-te na redoma de uma injustificável rebeldia. Então ela está dizendo assim, mas você está reencarnado num corpo pleno das suas faculdades de inteligência, de raciocínio, capaz de pensar sobre os seus problemas, de buscar decisões, né, de ter o seu trabalho, o seu emprego, que traz o pão sagrado de cada dia para dentro de casa, na casa que o acolhe, né? Olha, ela está falando isso tudo para nós, assim, dessas nossas possibilidades de vida. E ela traz a questão do corpo para nós, meus irmãos, porque isso é muito evidente para nós, é muito claro para nós, né? Talvez porque muitos de nós não tenha vivido tamanhas privações, não perceba o quanto é difícil para alguém com limitações físicas, neurológicas, desempenhar o papel na encarnação com raciocínio, com gratidão e confiança. E aí, às vezes, o esforço deles é tão grande, que dá exemplo para nós, que nem precisaríamos nos esforçar tanto para tentar ter a vida um pouco mais suave, um pouco mais leve, né? Ela continua assim. Geralmente, você se arrasta vencido, tentando refletir uma serenidade que preferes não gozar por tamanha inquietude. A viciação mental que exala
são fluidos tão destruidores como os gases são letais. E aí, meus queridos irmãos, Joana, ela está sendo muito clara conosco hoje, né? Nessa lição, porque não há como modificar o nosso comportamento se nós não pensarmos sobre a mudança do nosso campo mental ante a vida. Paulo, o apóstolo, tem uma frase que diz assim: não vos inquieteis por coisa alguma. Olha isso, gente. Não vos inquieteis por coisa alguma. Então, nada deveria tirar o nosso sossego, a nossa paz. As coisas deveriam ser tidas dentro do nosso íntimo como possibilidade de reflexão e de trabalho. Ao mesmo tempo que ele diz que não nos inquietemos por coisa alguma, Paulo era um trabalhador incansável do bem, não se limitando em nenhuma dificuldade, sempre avante, sempre à frente, na busca daquilo que ele tinha como meta, o verdadeiro sentido da sua vida, que era viver por Jesus. Ela continua assim, olha, o homem geralmente vive nas ondas mentais do íntimo do seu pensamento. Se esperançosos, a vida se enche de esperança. Se deprimidos, sofridos, a gente fica ali, alimentando essas energias à nossa volta. Ela diz então que pensamento tem que ser atitude de mudança. Aí ela diz o seguinte, que manifestando a sabedoria, Deus, nosso Pai, a todos nos aparelhou na criação, para que nós realizássemos na Terra a evolução que é inevitável, que é necessária, que é premente. Então, a própria ação do bem conta com o nosso concurso na edificação desse bem. Porque se cada qual de nós fizermos o que está ao nosso alcance, olha que não é para fazer além, é o que está ao nosso alcance, a vida se desenhará de forma diferente para nós também. É muito rico isso, né? Ela vem dar aqui exemplos para nós da vida na natureza. Então ela vem falar do exemplo dos insetos, das abelhas, dos peixes, das enguias, do quanto esses animais enfrentam dificuldades para poder gozar da liberdade, né, e da vida plena, com todas as suas limitações, tamanhos, cores, tempo. Então, a vida, ela traz para a gente a recompensa do equilíbrio, né, e da perfeição mediante o nosso melhor exercício do tempo, das horas, do nosso pensamento, das nossas ações. A gente precisa se colocar nesse sentido, de entender que essa angústia, ela é passageira, ela vai durar tanto quanto a gente permitir, e isso que a gente precisa entender, que modificar esse cenário depende unicamente de nós. Por quê? Unicamente de nós. Porque o trabalho da espiritualidade, o nosso concurso, já existe, já acontece, é que a gente não consegue perceber. Então depende unicamente de nós mudar esse cenário caótico com que nós, todos seres humanos, nos colocamos. Joana coloca assim, refaze então o teu caminho e recobra a tua paz. Bendize o sofrimento que te bate à porta. Ele é, por enquanto, o escoadouro dos teus débitos. Assemelha-se a dreno incômodo, mas salvador, sem o qual a doença se aumentaria, a gente pereceria, né?
É a drenagem aí da ferida que causamos em nós mesmos, na coletividade, na vida dos outros. Tá drenando, essa dor tá drenando essas feridas todas aí que fizemos e que plantamos, né, também. A humanidade se tem levantado graças às renúncias e sofrimentos e sacrifícios de outros tantos irmãos nossos. E ela finaliza com a seguinte frase: olha, o cristianismo, entoando a melodia da vitória incorruptível da vida, sustenta os seus alicerces no martiriológio, e a mensagem espírita que agora te fala sobre a imortalidade e a honra de sofrer vencendo a dor é apresentada pelos que viveram na Terra, a que sofreram, lutaram, pagando à vida física o seu tributo, e hoje, livres, valorizam o seu legítimo significado, a função do sofrimento em que forjaram a paz e a harmonia que agora desfrutam. Então, meus irmãos, a mensagem do cristianismo, ela vem de espíritos que, como nós, aqui estiveram, passaram por dores, por sofrimentos, venceram esses obstáculos, superaram a si próprios, para que o bem fosse para eles essa recompensa e eles estivessem hoje numa condição melhor, nos auxiliando, nos assistindo. Isso é o que se destina a todos nós. Então, o mal que está em nós, ele pode ser extirpado. Só depende do nosso concurso. Que a mensagem de hoje seja de mais uma reflexão, de mais um despertar do nosso coração, para as mudanças que a gente precisa fazer na nossa existência. De mais, muita paz no coração de todos vocês, muita alegria. Vão aí comprando o próximo livro para a gente ler e estudar, que tem muita coisa boa para a gente ver. Fiquem com Deus, até semana que vem.